Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre arquitetura monolítica. Então todas as aplicações ela tem a sua arquitetura e normalmente elas são arquitetura serverless, arquitetura de microserviços ou arquitetura monolítica. Na arquitetura monolítica ela tem as suas vantagens e desvantagens. Ela é uma arquitetura um pouco aí mais, eu diria um pouco mais antiga, mas muito utilizada e como eu disse, vantagens e desvantagens. Eu vou explicar um pouquinho como ela funciona. Então galera, imagina o seguinte, você tem a sua aplicação aqui primeiro de tudo. Então você tem a sua aplicação. Aplicação, qualquer coisa, qualquer aplicação que você desenvolveu, sendo ela web ou não. Então você tem a sua aplicação aqui. Essa aplicação, ela tem que se conectar a um banco de dados. Então ela se conecta a um banco de dados. E as pessoas, o seu cliente, então o cliente, ele acessa a sua aplicação. O que acontece? Quando o seu cliente acessa a sua aplicação, ela vai ter diversas funcionalidades. O que são, né? O que a gente acaba falando por módulo. Então, essa aplicação ela pode ter um módulo, por exemplo, de vendas. Ela pode ter um módulo de estoque. Ela pode ter outro módulo, sei lá, de relatórios, se ela cria relatórios. E mais um monte de outros módulos. Porém, note que ela é só uma aplicação. Então, ela está toda interligada através de um mesmo servidor. Então isso é uma aplicação monolítica. Então ela tem as suas desvantagens e desvantagens, como por exemplo, quando você vai fazer um deploy para uma nova versão, acaba sendo mais fácil, porque você só precisa vir aqui e atualizar a sua única aplicação, porque ela é só um módulo. Porém, em contrapartida, o que acontece? Conforme o seu sistema vai crescendo, você pode ter mais que um desenvolvedor. Aí, beleza, você pode usar o Git para te ajudar, aí você cria os branches, essas coisas no Git, para te ajudar um pouquinho. Mas ainda assim fica meio difícil, porque todos estão mexendo na mesma aplicação. Então, a quantidade de deploys acaba diminuindo na sua aplicação. Porque você não consegue fazer um deploy só de um módulo específico. Então, você normalmente tem que esperar um sprint terminar. Então, você tem que, sei lá, normalmente o que eu vejo, algumas empresas falam, toda quinta-feira é dia de fazer isso, ou toda sexta-feira, ou 2 vezes por semana. Mas não dá para fazer aquele deploy toda hora. Por que também não dá para fazer aquele deploy toda hora? Porque normalmente as aplicações monolíticas elas são um único servidor. Então existem exceções? Claro que existem exceções, mas normalmente elas são um único servidor, a não ser que esteja usando um auto-scaling, que daí é uma outra forma de fazer deploy, o que não dá para entrar nesse assunto agora. Então beleza. Então aqui é a arquitetura monolítica em um servidor. Quando você for fazer o deploy, vai ter uma pequena indisponibilidade, porque você está atualizando a sua aplicação. Então o seu servidor ele fica indisponível. Isso acaba diminuindo a quantidade de deploys que você consegue fazer na sua aplicação. Mas tem alguns detalhes, não é, né, apesar de ter isso, às vezes ainda vale a pena usar esse tipo de arquitetura. Aí temos também um grande benefício dela é que você consegue reutilizar o código, muito diferente de uma arquitetura de microserviços. Então vamos supor, você cria uma classe dentro da sua aplicação que se chama produtos. E o estoque pode usar essa classe, vendas pode usar essa classe, eventualmente relatórios pode usar essa classe, e é só uma única classe. Se você for atualizar alguma coisa nessa classe, você simplesmente altera aqui e todos eles acabam tendo acesso a essa informação. O que geralmente é um pouco mais difícil de ser feito em microserviços. Então aqui ele acaba diminuindo a duplicidade de códigos na arquitetura monolítica. Então você consegue reutilizar bastante esses códigos. Outro detalhe é que, como todos eles são bem interligados, às vezes você chamando um ou outro, você não acaba tendo um consumo de rede. Então ele é muito mais rápido a comunicação entre os módulos. Então um módulo já conversa com o outro, um já chama a classe do outro, acaba sendo um pouco mais fácil, diferente de alguns outros tipos de arquitetura. Mas tem umas coisas que eu não considero como benefício, como eu falei. Então ela tem eventualmente mais outages, você acaba tendo menos probabilidade de fazer um deploy, porque você não consegue ficar fazendo toda hora, né, por causa da indisponibilidade. E tem um ponto muito grande. Se alguém vier aqui e fizer um deploy do estoque, né, veio lá e colocou uma versão 2. Se essa versão 2, por algum motivo, ela estiver defeituosa, né, com um código, com um bug, ela pode afetar toda a sua aplicação. Por quê? Porque a sua aplicação tem todos os seus módulos.
Então ela acaba, eventualmente ela pode travar toda a sua aplicação só por causa de um bug de um único módulo que você tem. Então isso acaba sendo um pouco mais perigoso, porque você pode afetar todas as funcionalidades. Imagina, por causa de uma versão nova do estoque, o seu sistema de vendas para. Então tem isso aí, é conhecido como Single Point of Failure. Então é um único ponto de falha, o que não é muito legal em algumas aplicações. E também outra coisa que, geralmente nesse tipo de aplicação é mais difícil você escalar. Então eu falei ali de AS, se você não conhece, eu já falei outras vezes sobre AS, que é o Auto Scaling. E se você não conhece, tem que conhecer para entender como funciona o auto-scaling. Mas geralmente é mais difícil escalar, porque imagina, o seu servidor lá, ele tem o seu processamento aqui. Aqui em cima é 100%. E aqui embaixo ele está consumindo sempre 80%, em torno dos 80%. Mas o que acontece é que se ele chegar em quase 100%, você vai precisar aumentar a sua CPU, se ele começar a chegar em 100 aqui. Como que eu faço isso? Pelo menos se você estiver na AWS ou em muitos outros provedores, geralmente você tem que desligar, trocar o tipo, adicionar memória CPU e ligar novamente. É um processo rápido, mas tem indisponibilidade. Então isso não acontece quando você trabalha um pouquinho mais com microserviços, tá? Mas enfim, vamos focar na parte monolítica. Outra coisa que eu já falei também é que o Git, você consegue usar Git, sempre dá para usar o Git, mas como é muitas pessoas mexendo, isso acaba eventualmente não sendo um grande benefício. Um pode afetar o outro, os deploys ficam um pouco mais complexos, é muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Então galera, isso daqui que é uma aplicação em arquitetura monolítica. Eu vou falar sobre outros tipos de arquitetura, porém em outros vídeos. Qualquer dúvida, não deixe de colocar nos comentários. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para receber notificações que eu estou colocando conteúdo novo várias vezes por semana, quase todos os dias. Tá bom, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo.